E esse é mais um Liga da Política, Totinho. Maravilha, hein? Maravilha. E hoje uma convidada de honra aqui. Hoje a gente vai conhecer da história de Lauro de Freitas e esclarecer muita coisa, porque tem muita historinha aí que contar aí. Todo mundo tem uma versão. Hoje a gente vai saber a versão dela, Milani. Hoje a gente vai saber a versão dela. Essa conhece bem a Essa história. Pingos nos is. Conhece bem da Câmara de Vereadores, conhece bem da Prefeitura, conhece bem da cidade. É uma pessoa que militou politicamente aqui. A história de Lauro de Freitas passa por você, Dal. E é importantíssimo pra gente aqui no Liga da Política, porque o nosso papel é o quê? É contar a história. Contar a história política da cidade, que tem muita gente querendo apagar. Tem muita gente que chegou tem 4 anos e tá querendo dizer que sabe de política e conhece da história da política da cidade. Não, vamos explicar para as pessoas como é que funciona, como é que é política, e assim, ninguém melhor do que você para contar isso para todo mundo que está nos assistindo. E você é uma pessoa fantástica, assim, eu tenho uma admiração enorme por você, a gente pôde trabalhar junto na gestão, na prefeitura. Eu fiz uma campanha com você foi a vice-candidata de Roberta, então foi uma campanha maravilhosa também, foi uma campanha que começou a minha vida, então isso para mim é importantíssimo. E eu queria ouvir um pouquinho da sua história. Eu conheço a sua história, mas eu quero que você conte para as pessoas que estão ali nos assistindo, lá desde o comecinho, Dal, como é que surgiu essa vontade, como é que surgiu o Dal para a política? Eu queria que ela começasse assim, como foi que Dal chegou em Lauro de Freitas? Aí vai ser, como é que Dal chegou em Lauro de Freitas? Agora foi, Totti. Rapaz, como foi que eu cheguei em Lauro de Freitas? A Câmara de Vereadores, né, a antiga, agora que derrubaram, tem uma homenagem a uma pessoa bem familiar. Uhum. Então conta essa história pra gente, pra quem não conhece ainda. Do início, no dia 1º de março de 1959, na então Fazenda Vilão, hoje Rua Evaldo Santos Leite, nasceu Dal, Lindaura. E como, né, meu pai, depois de a 11ª filha, todos os filhos com a letra L, nasceu Lindaura e tem esse apelido de Dal. Pronto, aí Dal cresceu lá no Vilão, né, onde tinha umas vaquinhas, onde a gente tinha casa de farinha, onde o povo de Lauro de Freitas, as pessoas iam fazer farinha lá, na casa de seu Arsênio e de Dona Cecília. E aí a gente tinha amizade, todo mundo conhecia todo mundo. Depois da casa de farinha, tinha essas vaquinhas que o pessoal pegava leite lá com minha mãe, quando eu estava gripado, quando eu estava isso, estava aquilo, enfim. E aos 14 anos, eu comecei a ensinar em casa. Minha irmã arrumou uns alunos para dar banca, e ela arrumou os alunos, quem ensinava era eu, e ela recebia o dinheiro. Empreendedora, sua irmã. Empreendedora. A partir daí, eu comecei dando banca a um jovem, por nome Luiz Carlos Edton Torinho. Nunca esqueci o nome desse menino, porque foi assim o meu primeiro emprego, que eu recebia salário no final do mês, foi dando banca a Luiz Carlos. Pronto, aí 14 anos, daqui a pouco o tempo passou muito rápido, eu fui ser professora leiga. Acredito que eu tinha 18 anos quando eu fui ser professora leiga, e quando eu fui ser professora leiga, eu não sabia que eu tinha assim, uma empatia muito grande com a comunidade. Eu era da Igreja Católica, eu esqueci de contar esse fato importante. Aos 15 anos, eu ia para a Vila Praiana, que não era Vila Praiana, era dos macacos, como é que chamavam, meu Deus, a Vila Praiana? Planeta do Macaco? Não era Planeta dos Macacos, mas falava alguma coisa de macaco, eu até esqueci. Tem tantos anos isso. Na escola, que era Clube do Rato, não tinha? Tinha o Clube do Rato, que hoje é a escola... Era tudo areal ali. Exatamente. Era tudo um grande areal. Que hoje é a escola municipal. E ali eu comecei, digamos assim, a evangelizar aquelas crianças. Eu era da Igreja Católica, eu ia fazer a catequese com aquelas crianças, e ali eu cortava a unha, ensinava a pentear cabelo, a escovar dentes. Todo domingo, religiosamente, 1h eu subia aquele morro de areia, diga-se de passagem, ficava na escolinha e no final da tarde ia embora. Então, eu acho que foi a partir daí, né, que foi nascendo em mim esse desejo de estar... Foi naturalmente. Foi uma coisa bem, bem natural. Fui ser professora leiga, meus alunos me amavam muito, gostavam muito de mim, os pais também.
era uma afinidade. E, olha, a professora gosta de andu. Meu pai vai fazer, minha mãe vai fazer um andu com carne de sertão frita. Então, tudo que o pessoal sabia que eu gostava, ele fazia para mim. Então, quando chega 82, meu irmão sai candidato a vereador daqui do município. Lafayette Francisco dos Santos, conhecido como Faete. E Faete ganha as eleições para vereador. E aí, ele, no exercício do mandato dele, ele adquiriu o linfoma. E ele, em 85, ele veio a óbito. E, nesse mesmo ano, cai a área de segurança nacional aqui do município de Lauro de Freitas, onde teríamos as eleições municipais. Depois de muitos anos, os prefeitos estavam sendo nomeados. Sim. E aí, Adelmo Oliveira, que fez parte também da história política daqui do município, ele tinha sido deputado estadual, ele representava a comunidade do Marotinho, ele sempre trabalhou essas questões sociais, e ele tinha uma conversa, que se caísse a área de segurança nacional, ele seria o candidato a prefeito daquele grupo. Naquela época era Francisco Pinto, uma porção daqueles políticos da época. E aí ele procura minha mãe, Dona Cecília. Eu vim porque Lafayette fazia parte desse grupo e, como ele não está mais, eu gostaria de contar com a família. E aí minha mãe disse assim, seu Adelmo, a pessoa que teria mais tempo para estar lhe ajudando aqui é Dal, porque os outros filhos trabalham longe e Dal trabalha aqui mesmo, então ela teria esse tempo de te ajudar. E aí eu entrei na campanha em 85. Estava como certo que ele seria o candidato pelo PMDB, na época, e teríamos outras candidaturas. Só que aí entra a figura do hoje deputado federal João Leão. Então, foi aí que João Leão chega, ele já estava no município, a bem da verdade. A empresa, né? A empresa já estava. Foi uma das maiores empresas empreendedoras aqui do nosso município. Ele chegou, salvo engano, aqui em 68. Se eu não estou... Se eu não estou muito... Mas acho que ele chegou aqui... Onde funciona ali o Shopping Feira, né? O Shopping Feira, exatamente. 68 chega com a Terra Placa, a Mob Terra. Chegou a ter outras empresas, Placer, eu acho que era no Retiro, assim, Barros Reis, alguma coisa assim. Era uma empresa muito grande e ele empregou muita gente aqui do município. Mas em 85, quando ele procurou a gente já estava comprometido com a Adelmo. Isso era uma coisa que minha mãe zelava ela pela palavra dela. Ela já tinha dado a palavra. Sim. E se ela deu a palavra, claro que eu também tinha dado. Vale mais do que ouro. E era a família toda, né? Era a família toda. Político que não tem palavra não se sustenta por muito tempo. Né? Com certeza. Ele se sustenta por um período, mas a vida toda ele não se sustenta. E aí, minha mãe deu a palavra e nós fomos para a campanha de 85, que, diga-se de passagem, foi uma campanha maravilhosa, porque tivemos a convenção do PMDB, 2 candidatos, Adelmo Oliveira e João Leão. E nessa época que nós saímos para filiar o pessoal, porque só podia votar quem fosse filiado ao partido, aí foi que eu descobri como tinha gente que gostava de mim e que queria vir votar no candidato da gente. E aí, por isso que eu digo que foi uma festa... Você acabou formando o PMDB na cidade. Que o pessoal veio para lhe ajudar para... Muita gente, porque eu já nem me lembro, eu não fiz o dever de casa, não sei quem era o presidente do PMDB na época, salvo engano era Jorge Farias, que por sinal até já nos deixou, mas Jorge Farias, salvo engano, ele era o presidente do PMDB. Enfim, aquele cine teatro, meu filho, você não era nascido não, né? Eu não foi. Calma aí. 85? Eu sou de 79. Ah, você é de 79, então você já era nascido. Mas era uma criança. 5 anos, Seu 6. tio, o Wilson Franco, estava lá com a gente do início até o fim. A convenção começou domingo, 8 da manhã, terminou segunda, 4 horas da manhã. Imagine aquele cine teatro pegando fogo.
porque quando deu 5 horas da tarde... Que era a eleição da eleição. Era a eleição dentro do partido para escolher quem ia ser o candidato. O diretório, para escolher o diretório. Para escolher o Imagina. diretório. E nessa eleição, quando dá 5 da tarde, tinha que fechar, né? Sim. Então, quem estava dentro tinha que votar. Por isso que terminou 4 horas da manhã, menino. Mas foi uma festa bonita. Que Porque bom. a política de antigamente, ela era diferenciada. Não considero como nos dias de hoje. E aí, no diretório, salvo engano, o grupo de João Leão, que eu também não me lembro mais o nome da chapa, nós teríamos que ter 44 do diretório e 45 seria o líder da bancada. O líder da bancada era o Ótiques Araújo, que ele era Grande vereador. figura, ótimo. Vereador, e ele seria o líder Sabe da muito, bancada, sabe porque muito ele tinha... da história da cidade. Sabe, é Aí outro que sabe. sabe muito Ótimo, da tem que vir história. aqui contar a história. Pois é, traz o Ótiques que vai complementar. E daí, o grupo de João Leão, salvo engano, fez 17 não. Eu sei que a gente perdeu por pouco, para pelo menos empatar, porque se empatasse, metade do diretório seria Dividia, deles, né? metade da gente, e o líder da bancada era da gente. Aí a gente ganhava. Só que com isso, a Adelmo não quis esperar. Ele realmente, aí ele viaja para Pernambuco, ele traz o PSB. Quem trouxe o PSB para o município de Lauro de Freitas, talvez muita gente não saiba, tem muito tempo isso, foi Adelmo Oliveira. E aí nós mudamos do PMDB O PSB. para o PSB. E aí Adelmo saiu candidato a prefeito pelo PSB, João Leão saiu pelo PMDB e chega a figura de Paulo Rosa, que sai pelo PTB. Sim. Pronto, e aí, surpreendentemente, Paulo Rosa ganha as eleições, né? A política teve... Isso em 85, né? Em 85. É a história já sendo 85. contada lá do começo, que quando você divide, você perde. Pois é. Lá no começo. Lá no começo, exatamente. E aí, Paulo Rosa ganha a eleição, porque Paulo Rosa era torcedor do Bahia, fazia churrasco, que a cidade toda ia pro churrasco de Paulo Rosa, mas como gestor... Paulo Rosa que começou esse negócio aqui na cidade. ele deixou a desejar e foi um mandato Eu lembro tampão. que chamavam ele de Paulo Buraco. Pois é, foi Paulo um Rosa era mandato Paulo Buraco, tampão, que era só de buraco na 85 a 88. Aí, em 88, tivemos novas eleições, porque aí coincidia, né? Tanto é que o mandato dos vereadores que foram eleitos em 82 foi de 82 a 88. Eles tiveram 6 anos de mandato. E daí o que é que acontece? Chega 88, aí João Leão, ele não desistiu da política. Sim. Ele permaneceu, teve um grande enchente aqui, salvo engano, 86, 87, onde João Leão foi ali para Baixinha, onde passa o Rio Goró, João Leão com o sofá do pessoal na cabeça, tirando. Eu lembro muito bem dessa enchente. Eu morava ali na rua São Jorge, na Valeta. Pois Na é, Valeta. Valeta, Ali, exatamente. que era enchia demais. E aí, João Leão permaneceu, Popularizou, né? né? Popularizou, exatamente. Ele é muito carismático, é aquela pessoa que entra na sua casa, vai na sua cozinha, toma um cafezinho. Bonitão pra lá, bonitão pra cá. O bonitão é uma coisa mais nova. O bonitão mais novo. é uma coisa mais nova, mas ele sempre adentrou Sim. nas casas das pessoas, assim, e isso agrada, né? A pessoa, a simplicidade, a pessoa chegar, tomar um cafezinho. Minha mãe dizia que o arriar das malas é muito importante. É o que falta para muitos empresários aqui. Exatamente. Quer dizer, ter até candidato. É isso. Porque Pois é. Leão, nessa época, ele era empresário, Era né? empresário. E imagina, um empresário chegar, Mais entrar na casa da carismático. cidade, tomar um café, conversar com as pessoas. E eu ainda brinquei com ele aqui. Eu fiz assim: se eu conheço alguém que já entrou nessa Bahia toda, na casa de pelo menos uma pessoa em cada cidade das 417 da Bahia, é João Leão. E ele faz de uma forma Porque natural. ele faz É, isso é. porque Não é é ele. forçado, né? Ele faz isso Dele. porque é ele. Não é ninguém falando assim, faça. Não é isso, não. Ele faz porque é natural dele. E eu gosto de contar essa história, porque é a história É da a nossa história, cidade, é é a a história da nossa vida. Não adianta as pessoas quererem jogar nossa história no lixo, que não vai E conseguir. não vão. Não vão conseguir. Então, chega 88, aí junta Gerino, o doutor Gerino, que tinha sido prefeito biônico e que apoiou o Paulo Rosa, mas aí foi convencido a vir para o lado de cá, desse grupo, e saiu candidato A a vice de Leão. E aí, percentualmente, Leão foi o prefeito com maior número de percentual Sim. do Brasil. Tanto é que ele saiu no Fantástico.
Ele fala. saiu, eu não lembro. Ele contou essa história aqui. Menino, eu não Ele lembro contou essa quantos história. votos. Ele contou essa história. Ele falou. Mas é Ele verdade, contou essa história. ele saiu em Fantástico porque justamente em percentual ele foi o prefeito mais votado do Brasil. Em percentual, eu não sei se foi 90, 85, porque aí eu teria que buscar na história para dar uma informação verdadeira. Se tivesse reeleição na época, tinha se reelegido. Na época não tinha reeleição. Não. Ah, não tinha não, mas com certeza, com certeza. E aí João Leão vem para o mandato, 89, Sim. aí eu também ganhei o meu primeiro mandato de vereadora. E diga-se de passagem, ele foi na minha casa, olha o cuidado que ele teve, ele foi na minha casa e disse, eu gostaria de lhe convidar para ser vereadora no nosso grupo. Eu disse, eu não quero não. Eu estava meio decepcionada com a política. Meio chateada, né? Meio chateada, eu disse, eu não quero não. Mas ele disse, pense e depois você me fala. E aí eu procurei a irmã Elizabeth, porque a minha formação religiosa eu comecei na cristã católica. E Padre João, Irmã Elizabeth, fizeram parte da minha adolescência e da minha vida adulta. Eu procuro Irmã Elizabeth e digo, Irmã Elizabeth, Leão, porque com todo respeito, mas eu o chamo até hoje de Leão. Leão me convidou para sair candidata a vereadora. E ela disse, você disse o quê para ele? Eu disse que eu não quero não, que eu estou decepcionada com a política. Aconteceram as coisas aí de 85 para cá. Elas, mas me responda, se você for candidata, você quer ser candidata por quê? Eu disse, porque para mim a política é a arte de fazer o bem. Eu quero fazer ponte. Eu quero fazer ponte entre a comunidade, porque eu vinha da comunidade, eu sabia as dificuldades que a comunidade tinha, talvez ainda tenha, de chegar ao poder, e eu quero ser essa ponte. Ela disse, então vá. Se seu objetivo é esse, vá, se candidate. E aí eu tinha perdido minha mãe, né? Eu tinha perdido minha mãe em 87. Nesse momento, a mãe faz muita falta. Aí eu não fiz a pergunta à minha mãe, mas eu fiz a pergunta à irmã Elizabeth, que me acompanhou desde 14 anos. Então, já tinha uma caminhada com ela. Eu fazia parte do grupo de jovens, onde Jorge fazia parte, Eli, aquela turma toda, Regina, Olga, não sei mais quem, a família toda aqui de Lauro de Freitas, Pitu, e a gente tocava Coisa violão. boa. Eu não sabia tocar violão, mas a gente Meu ficava pai ali. tocava pouco ali na igreja. Né? Ali naqueles degraus daquela igreja matriz, era ali que a gente se reunia, né? Todo mundo com vontade de ver as coisas acontecerem. Enfim, aí eu começo também a minha história. E eu tive o primeiro mandato, tive o segundo, tive o terceiro e tive o quarto mandato de vereadora. Vereadora por Então, 4 vezes, na gestão quatro de vezes. Leão, Vereadores, né? De todos os... Leão, Otávio, Leão, Otávio, Roberto e Marcelo Abreu. Só que na de Roberto Muniz, eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Social. E na de Marcelo também. E que aí, baita trabalho você fez na baita. Secretaria de Desenvolvimento Social. aí foi um trabalho maravilhoso, um trabalho que eu digo Tem registro assim, até hoje na cidade de você... eu- Coisas que você fez que ninguém pode Sem os tentar. recursos que tem hoje. Ser, né? exato. era isso Pronto. que eu ia dizer. Como é que você fazia? Me conte aqui, como é que você encontrou essa questão social? Porque estou falando de falar do social, não é agora, porque agora é discurso lindo. Não, agora tem tudo. Agora é um discurso Agora- maravilhoso, não, diga-se você de falar de social. passagem, Antigamente você falar isso aí A partir, era né, problema. do governo do presidente Lula, a partir Isso, daí, isso. as portas foram abertas Isso. para o social. Mas antigamente a gente tinha que fazer social, era com amor mesmo, Isso. com dedicação e Com o buscar. que tinha. Porque hoje Com o tem que verba- tinha. E buscar quem podia nos ajudar. O social era discurso Uhum. de campanha. Hoje é uma realidade que, independente do candidato, se não falar do social, do tema social, não está fazendo campanha política. Exatamente. Hoje social é pauta que todo mundo tem que ter. Então, E como é que foi você para fazer isso lá atrás? Você assumiu a secretaria com Pronto. Roberto Muniz e como é que foi que você encontrou e o que que você fez? pronto. Então, quando o Roberto Muniz me convidou para assumir a secretaria, ele me deu a incumbência da Escola de Cadetes Mirins. Esse foi o grande projeto social das gestões, né? Sim. Tanto de Roberto como de Marcelo, na nova versão, porque a Isso. Escola de Cadetes começou com Leão, Isso. lá no Jockey, onde eram as baias do Jockey Clube, com Dona Marlene Rabelo. Isso. Ali se fazia um social, mas acanhado também pelo tamanho, por tudo, né? E também porque na época, Uhum. Dona Marlene também foi uma baita de uma secretária, Foi, mas foi, você não sim. tinha discurso e recurso. Pois né? é. Você- Uhum. o social virou um discurso
mais recente, né? Então ele veio com o tempo. Então, Mas a gente tinha o desejo, porque a gente tinha vivido. A nossa infância foi aqui em Lauro de Freitas. Então, a gente não pensava em fazer as coisas porque a gente ouviu falar. É porque a gente vivenciou, a gente passou por aquilo tudo. E aí, quando a gente teve a oportunidade, aí pronto, aí eu me lancei. Para quem não conhece, né, que você falou aí, as baias do Jockey Club, né, a localização é onde hoje é o Nime. hoje é o Nime. Onde é o Nime. Ali era o Jockey Club. Eu já perdi muito real ali apostando em cavalo. Pois é. Eu já ia falar pra me divertir. Eu jogava dinheiro nos Minha mãe cavalos. fala e que perdia. era a diversão do fim de semana. Era Ver corrida de maravilhoso. cavalo. Era maravilhoso. Era o Era bom Jockey demais. Club, era aqui, na nossa Muito cidade. E aí, gente, a E como é que escola foi fazer de o Cadetes Mirins lá? Os cadetes naquela mirim, nós época? chegamos Essa a sua segunda atender, versão. nós chegamos a atender 1.200 jovens, adolescentes, né? Eles tinham que estar matriculados na escola formal e o contraturno estava com a gente. Ali eles aprendiam práticas administrativas, ali tinha oficinas de capoeira, tinha oficina de teatro, tinha as atividades complementares. Eram inúmeras atividades. 1.200 jovens, numa época que Lauro de Freitas não tinha essa quantidade. Percentualmente. Quantos exatamente. jovens nós atendíamos Exatamente. com esse programa? 1.200 numa época que tinha o quê? Naquela época, né? Se a gente 30 for para a mil, estatística, 40 mil pessoas. aí buscar Isso. nas estatísticas para poder a gente ter uma resposta bem... Eu lembro que em 2004 eram 40 mil eleitores. 40, 60 mil eleitores na época. Não, 60 mil eleitores. Eu não em fiz, 2004. eu não estou com esse estudo aqui na Eu cabeça, acho, não. eu acho viu? que era isso aí. Pronto. E aí, a Escola de Cadetes Mirim foi aquele boom. Para vocês terem uma ideia, naquela época, de 1.200 jovens, sexo feminino e masculino, uma gravidez na adolescência. E ali tinha um aparato da assistente social de Margarida, Dona Eli, Proélia, que também fazia parte da Escola de Cadetes Mirins. Enfim, era um trabalho lindo, maravilhoso. A Unibahia, Sim. que eles entraram com o ensino das práticas administrativas. Professora Ana, Cândida. Exatamente. Essa Maravilhoso. turma toda estava lá conosco. Foi através do convênio, né? Roberto Muniz. De alfabetização, né? Tinha um trabalho fantástico de alfabetização também. Exatamente. E aí, Roberto Muniz tinha uma visão de futuro e ele viu que o futuro era capacitar aqueles jovens, porque o tanto de pessoas que a gente encontra nos dias de hoje que falam, que passaram pela Escola de Cadetes Mirins, são muitos. Se a gente procurar mesmo. Outro dia eu estava conversando com a senhora, ela disse, minha filha hoje é contadora. Ela hoje tem o escritório dela, mas ela começou na Escola de Cadetes Mirins. Eu disse, ô moça, que testemunho bonito a senhora está dando, e a gente fica feliz porque a gente contribuiu. Aí, o papel do político, para mim, é contribuir para o bem-estar das pessoas, né? De forma mesmo total, de forma total. Se eu posso fazer, eu tenho que ir até as últimas consequências tentando fazer. Então, a Escola de Cadetes foi um dos maiores projetos. Ali a gente tinha aula de cabeleireiro, de manicure, de corte e costura, de informática. Ah, Dão, mas esses cursos tão banais, mas que ajudou a tanta gente a aprender, pelo menos a cuidar de si. Estou até precisando passar por E você deu um ofício para as pessoas que... né, cara, é o que a gente tá falando, é um recorte de que naquele período era muito. Exatamente. Muito. Que não falava, tá falando das universidades chegando em Lauro de Freitas, da educação chegando, e você já tinha esse trabalho. E o social preocupado com a moradia, né? Claro que Sim. hoje a gente vê aí um projeto Minha Casa Minha Vida, que atende milhares e milhares de pessoas. Você pegou o finalzinho, o comecinho do Minha Casa Minha Vida, né? Foi. Porque, inclusive, a primeira leva de casas que foi inaugurada aqui, inclusive pelo presidente Lula, que veio para Lauro de Freitas, vocês é que fizeram. Mas é isso que eu ia te falar. O HBB, Sim. Quem buscou o recurso do HBB foi Roberto Muniz. Isso. Marcelo começou a fazer. E a prefeita Moema entregou. Isso. O HBB ali, exatamente, nós tínhamos 839 moradias subnormais. Nunca esqueci esse número. 839. Não sei precisar quantos de papelão, quantos de que tinha alvenaria e quantos que era de tábua. Mas a equipe do social que trabalhou nesse foi lá, projeto... conheceu e conversou com cada um. Com cada pessoa. Muito carreirão de cachorro, muito ter que passar no esgoto a céu aberto, com as fezes in natura.
A equipe do social trabalhou e muito. Foi o HBB, como também Lagoa da Base e como também Lagoa dos Patos. Mas isso faz parte da história. Nem todo mundo sabe que começou lá atrás. Isso. Hoje estamos chegando nos finalmente, mas isso tudo começou lá atrás. E o social sempre envolvido em todas essas questões. Uma equipe muito comprometida, porque para mim o importante é ser comprometido com o trabalho. Então, aquelas pessoas eram comprometidas, queria ver a coisa acontecer. Quer ver o resultado. Quer ver o resultado. Isso foi muito importante na minha caminhada. Para mim, que nasci e me criei em Lauro de Freitas, você perguntou como Dal chegou, eu esqueci de dizer que eu nasci de parteira, viu? Minha mãe E aqui em Lauro Domingas, de Freitas. em Lauro de Freitas, lá no Vilão, minha mãe Domingas, que morava na rua Abelardo Andréa. Com certeza tem familiar dela aqui ainda, tem. Os descendentes dela estão lá. Mas minha mãe Domingas, eu nasci na casa de minha mãe. Parteira. Parteira, Parto natural. parteira. Não tinha negócio de maternidade, não, né? Na minha época mesmo, ou nascia na base aérea ou ia nascer lá em Salvador. Né? Eu nasci em Brota, no Iperba. Pronto. Mas É isso até mesmo. hoje não tem maternidade. Tem o Menandro, né? Que tem a aula de... Que tem mais de 40 anos. O Menandro, eu era professora da escola hoje, da escola do Vilão. Eu era professora na época e nós levamos os alunos para a inauguração do Menandro. Então tem mais de 40 anos, isso aí. Dal, eu sou um ferrenho crítico à Câmara de Vereadores em Lauro de Freitas, porque quem conheceu, quem viu a Câmara de fato funcionar, hoje eu não vou criticar a A, B ou C, eu vou dizer o conjunto. Né? A Câmara hoje, você não vê a Câmara de fato funcionar. Não só pela história que foi esquecida ao deixar o prédio antigo, inclusive é o que leva o nome O plenário leva o nome do meu irmão. do seu irmão. O plenário leva o nome do seu irmão. O plenário resgate esse nome. Né? Eu vou em busca disso, sabe? isso. Porque as pessoas... Se não for, a gente vai fazer uma Às manifestação. vezes Não as pode pessoas esquecer dessa história. querem apagar a história da gente. A gente não pode deixar isso. essa história ser apagada, não. Vocês... No Hoje- plenário que vai ser em cima do museu, que vai ser construído, vai ter que ser, novamente, plenário, Lafayette. Francisco Isso aí. dos Santos. Então, eu tenho essa crítica muito ferrenha. Como é que era? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funcionava, como é que era o tratamento entre vocês vereadores, porque assim, já teve confusão nessa Câmara de Vereadores, já teve polícia, cavalaria, já teve um bocado de coisa. Eu queria como é que era essa relação, apesar de ter pessoas totalmente distintas e personalidades fortíssimas, né? Como é que vocês conviviam e como é que era, de fato, essa vida como vereador em Lauro de Freitas? Porque hoje essa cena de vereador aumentou o número de vereadores, você tem 21 hoje, mas você não vê, antigamente eram 8 e resolvia, que era uma maravilha. Uma coisa que eu posso retratar de muita importância, o respeito que a comunidade tinha para com a gente e a gente tinha para com a comunidade. Então, nós respeitávamos a comunidade e a comunidade nos respeitava. Então, era uma pista de mão dupla. Aí, o que é que acontece? O relacionamento na Câmara de Vereadores. Cada vereador queria trabalhar mais e mais pelo pedaço que ele teve voto. Então, os vereadores de Areia Branca queria tudo para Areia Branca. Quem era do centro era tudo por centro. Existia uma disputa Raimundo salutar. Miranda e Gilmar lá Uma disputa salutar, mas para fazer o bem para as É, pessoas. exatamente. Para fazer melhoria. Para ver quem levava mais. Era, exatamente. quem Então, fazia o nosso mais. desejo era esse aí. E você falou que essa Câmara já teve muita confusão. Chegamos a ter 2 câmaras. Né? Por quê? É isso. Porque em 89 foi eleito presidente da Câmara Carlos Leão. Sim. E eu nunca esqueço, assim, numa mesa da sala de reuniões, eu falava para Carlos a respeito do tijolo, da moralidade, né? Eu digo, rapaz, a gente é representante, a gente tem que botar o primeiro tijolo da moralidade. E as pessoas têm que acreditar na gente, né? E, recentemente, alguns anos atrás, ele dá cadê o tijolo da moralidade? Aí, engraçado. As pessoas esqueceram eu que precisa colocar o conversando- tijolo. Eu conversando isso com o meu Carlos é pastor, aí fantástico. meu pastor disse assim, minha ovelha, você ouviu o que a senhora falou? Esse rapaz, Carlos Leão, lembrou quantos anos depois dessa conversa que vocês tiveram lá na sala de reuniões a respeito do tijolo da moralidade. Então ele gravou isso. Ficou nele que nós somos representantes. Gente, a gente tem que testemunhar. Porque se nós que somos representantes do povo não testemunhar com seriedade, com honestidade, com compromisso com o trabalho,
quem é que vai fazer? Então, eu continuo entendendo que a política é a arte de fazer o bem. Agora, está um pouquinho distante porque as conveniências hoje, Imperando. elas estão imperando. É conveniente para mim aquela velha frase horrorosa, farinha pouco, meu pirão primeiro. Não, farinha pouco, vamos embora fazer e dividir, porque dá para todo mundo. Cabe todo Mas, infelizmente, todo mundo quer primeiro o meu, os outros é a lei de Gerson. Tirar vantagem sobre tudo. Ou tem uma vaga de emprego, ou tem 2 vagas de emprego. Pô, meu sobrinho está desempregado, minha sobrinha está desempregada, vai para meu sobrinho, vai para minha sobrinha. E você? Lá no social tinha um negócio de umas cestas básicas que me dava tristeza na hora de entregar, pelo ponto de vista que uma cesta básica ela acaba com 1 semana, no máximo 15 dias. E o emprego não, o emprego lhe dá o que é a oportunidade de você atender a sua casa, a sua família. Mas as cestas básicas, tinha vereador, que aí eu não vou citar o nome, né? Porque era uma disputa salutar, que dizia assim, não, eu preciso de X cestas básicas. Aí eu dizia, não tem problema. Se o prefeito autorizar, ele vai me dar as suas cestas, né? Porque naquela época o social era que repassava as cestas básicas. Todo o trabalho social era através do social. Agora, e aquela pessoa que não tem um cartão? Aí chega Paulo lá, quem lhe mandou aqui? Não, eu vim porque eu estou precisando de uma cesta básica. Você não tem cartão, você não vai ser atendido. Então, meu querido, eu creio que eu procurei sempre fazer o meu papel. Não, aqui é para quem tem cartão e para quem não tem cartão. Porque se não tiver cartão, a pessoa não vai ser atendida nunca. Então, a tônica da nossa secretaria. Quem trabalhou comigo no social está aí vivo para poder testemunhar. Algumas pessoas já se foram com muito sentimento. A Proélia já se foi. A assistente social Margarida já se foi. Ana, que foi uma psicóloga que ajudou muito a escola, também já se foi. Algumas pessoas se foram, mas tem muita gente aí para contar a história. Então, a tônica aqui é trate o outro como você gostaria de ser tratado. Às vezes eu digo, você dormiu numa cama, você acordou, teve um café. E assim como o tijolo, isso se perdeu, né? Se perdeu. Assim como o tijolo, isso se perdeu. Acho que as pessoas hoje não fazem mais isso. Não é mais a tônica da cidade. Só quer ser bem tratado. Agora, para tratar o outro bem, realmente essa tônica... Mas sabe o que se perdeu, Paulo? É porque a gente terminou dando lugar para o estrangeiro. Nós demos lugar para o estrangeiro. E aí não tem raízes. Hoje, não tem compromisso, porque não é porque a pessoa é moradora de Lauro de Freitas que vai botar um tapete vermelho para ela. Não é disso que eu estou falando. Mas tem que conhecer para respeitar. Eu primo muito pelo respeito. Então, meu querido, mas estamos aí, né? Estamos aí, estamos vivendo, estamos buscando sobreviver a essa modernidade toda. Eu sou um pouquinho antiga, mas eu não vou esquecer da Câmara, que nós tivemos 2 câmaras. Aí Carlos Leão era o presidente da Câmara. De uma das. Não, ele era o presidente da Câmara. E nós resolvemos querer destituir o presidente porque ele não estava em consonância com a forma que a gente pensava. Quem seria? Carlos Leão. Carlos Leão, né? Mas hoje, se você reportar o que ele queria naquela época para os dias de hoje, era nada demais em relação à política atual. E Carlos Leão, a gente resolveu destituir. E ele terminou, depois de tanta coisa, convocou os suplentes. Ele chamou os suplentes. Era liminar que botava a gente para dentro, era liminar que botava a gente para fora. E era uma briga, e chegou a ter 2 câmaras, uma de um lado, outra do outro, e tinha sessão em uma câmara. Só era dividido. Não, acho que a gente chegou a reunir no Cine Teatro. No Cine Teatro. A história que eu conheço era no Cine Teatro. Fui funcionar no Cine Teatro e uma lá na Câmara. Rapaz, mas terminou tudo bem. Aí, nessa época, eu fui eleita presidente da Câmara. E aí, nós conseguimos fazer com que a paz reinasse na Câmara. Eu, como presidente da Câmara, ao invés de estar gastando dinheiro de forma aleatória, a gente implantou plano de saúde, a gente colocou azulejo na cozinha. Aquilo ali foi, oh meu Deus, que coisa, que conquista. A gente conseguiu colocar azulejo na cozinha. Então, cada coisa que a gente fazia realmente era uma grande conquista.
E assim foi os 4 anos se passaram muito rápidos. Os 4 anos não, Seu os primeiro 4 mandato, anos. você tá falando. Teve o primeiro mandato, Foram né? seguidos os 4? Foram seguidos. E o último foi que ano? O último foi 2000. Eu ganhei a eleição em 2000. Até 2004. Até 2004, quando eu resolvi sair candidata a prefeito. Isso que eu quero chegar neste ponto. Agora. Dal, vamos lá. Leão foi prefeito e Leão era contra a reeleição. Não era da época dele, então Otávio foi candidato, era contra a reeleição. Aí foi Roberto Muniz, era contra a reeleição, foi Marcelo Abreu. Pronto. Você era o nome do grupo. Eu digo porque eu estava lá dentro e vivi. Você era o nome do grupo. Aí aconteceu que Marcelo queria a reeleição, Roberto queria ser candidato, porque disse que se Marcelo pode ser reeleito, Roberto vai. Pelo menos isso. Dentro deste barulho, deste tumulto, apareceu o jovem Cacá Leão para ser o candidato do grupo. Neste momento, você se recolhe e sai candidata. Dizem as más línguas, que eu gosto de botar essa pimentinha, que Marcelo Abreu fomentou essa candidatura? Não. Não. Aqui Vamos esclarecer essa história. aqui é pra Vamos falar a esclarecer verdade, essa né? história. Pronto. Meu Deus. Eu tenho quanto tempo? Porque para eu não divagar muito. Não, fique tranquila. Eu tenho quanto Fique tranquila. tempo? Não, Pronto. O que é que acontece? Para ser bem honesta, eu sempre fui uma pessoa de bom trato, né? Sempre muito bem com o Leão, com o Roberto, com o Marcelo, pá. Marcelo Abreu, você vem para a reeleição? Pelo menos comigo, a história foi essa. Ele disse, Dal, eu dependo de Leão. Eu disse, eu perguntei, e você quer? Ele disse, eu quero. Eu acho 4 anos, pouco, para fazer o que é preciso fazer. Então, eu quero, mas eu dependo de Leão. Ponto. Isso aí foi 2004, deve ter sido perto, no final de 2003. Isso. Quando chega 2004, lá para janeiro, eu acho que eu tenho na minha agenda isso. Pode acreditar que eu tenho isso na minha Que agenda. bom. Aí eu faço uma reunião com o Leão. E aí Leão, Marcelo Abreu vem para a reeleição, porque aí já estava se direcionando para que ele viesse a ser o Sucessor. e vim para a reeleição, né? Aí Mas Leão era contra a reeleição? Nessa minha conversa, é como eu estou lhe dizendo, poderia ter sido antes, porque tinha uma tônica no grupo. Isso. Cada um seria 4 anos para oportunizar o outro. Isso. Então, no grupo, todo mundo teria a oportunidade, porque Leão falava que governaria Lauro de Freitas por 20 anos, pelo menos por 20 anos. Isso ele sempre falou, isso aí ele nunca escondeu isso, pelo menos por 20 anos. E aí, eu perguntei, Leão Marcelo Abreu vem para a reeleição, numa conversa minha e dele, uma reunião. Ele disse, Dal, tá tudo se caminhando para isso, para que ele venha para a reeleição. Aí eu perguntei, quem seria o vice? Que oportunidade, meu Deus, eu estou tendo de contar a verdade, pelo menos tudo o que aconteceu comigo. Aí ele pegou e disse, Dal, tem 3 nomes para vice. O seu, Chico Franco e Cacá Leão. Eu ainda disse, ô Leão, Cacá Leão, bota Cacá Leão para ser vereador, secretário municipal, ele vai conhecer os problemas da cidade. Pela idade, ele está jovem, pela idade, ele vai conhecer os problemas da cidade e eu acho natural que ele venha ser seu sucessor. Sim. Não acho isso nada demais, né? Desde quando ele tiver tudo nos trâmites legais. E eu defendi o meu nome. Eu disse, Leão, você me deve. Você me deve. Você tá lembrado? Você te tirou de casa lá atrás. Se é para contar a verdade, bora falar a verdade. Leão, você tá lembrado que você estava em Brasília, você era deputado. Você ligou para mim e disse, Dal, faz um cafezinho aí para mim, que eu tô passando aí para tomar um cafezinho. Eu pari em 99, porque eu parei aos 40 anos, né? E aí meu filho estava pequeno, Leão veio do aeroporto, foi lá em casa tomar um cafezinho, meu filho era pequeno, ele estava com 1 ano, exatamente. 1 ano, deve ter sido abril mesmo, porque ele estava na cadeirinha dele, e Leão conversando comigo, tomando um cafezinho, e disse, Dal, você gostaria de ser a vice-prefeita de Marcelo? Estou em 2000. Aí eu disse, claro. Quando o Marcelo se elegeu. Foi no ano que ele se elegeu. Eu disse, quero. Claro. A vice, você faz uma campanha como um todo, porque vereador, nossos votos, os meus, sempre foram disputados 1
a um. Eu nunca tive assim, o empresário tal está apoiando o Dal para vereadora. Não sei quem tal está apoiando o Dal. Meus votos sempre foram conquistados com trabalho e as pessoas acreditando na gente e sempre fui votada assim. Quero sim. Ele vai para a Terra Plaque, tá bom. Vou para a reunião agora na Terra Plaque, do ano 2000. E nós vamos trabalhar o seu nome para que você venha ser a vice-prefeita de Marcelo Abreu. Leão, se estiver me ouvindo, ele sabe que eu estou falando a verdade. E ele foi para essa reunião, mas eu não tive a resposta, né? No dia seguinte, Emerson Palmeira, um cara que eu sempre admirei, Fantástico. respeitei muito, Grande não é professor. porque está morto, não, Um grande não é porque professor. morreu, não. Um grande professor, uma pessoa que me ajudou muito, a gente conversava muito, a gente conversava coisas da vida, coisas mesmo da cidade, enfim. Um gênio. Pensava na Aí- frente, ele pensava na frente do que a gente está vivendo hoje. Aí, Emerson Palmeira, onde eu chegava, o Emerson quer falar com você, o Emerson quer falar com você, porque a gente conversava a respeito da sucessão. E eu dizia que tinha que oportunizar as E ele era o pessoas. vice, e Emerson era o vice. né? Ele foi Era o o vice, vice. ele Era foi o o vice vice de Marcelo. Roberto E o vice de Marcelo. e foi o vice, O vice de de Marcelo. Sim, aí Secretário de Educação e vice de Marcelo. sim, aí eu encontrei ele. Daú, como a gente havia combinado, tudo, a gente conversar de uma forma sem mentira. Por quê? Porque eu gostaria até agora de olhar para essa Câmara. O ruim da política é a mentira. São os caminhos que as pessoas traçam através da mentira, do jogo. Mexe com um, mexe com outro. É muita coisa. Esse lado, para mim, da política, esse não é o que eu gosto. Esse é o desgastante. E ele disse, como a gente sempre conversou com sinceridade, na reunião de ontem, que aí foi presidente de partido, vereador, não me importa quem foi, não importa. Mas o pessoal não aceitou o seu nome. Porque se bota Dal, por que não bota fulano? Por que não bota Beltrano? Por que não bota Cicrano? Ciumeira no grupo. Gerou essa ciumeira, ou todo mundo se achando no direito. Se ela porque- pode, eu também posso. Se ela pode, eu também posso. Então, naquele momento, se achou por bem que eu continuasse, oh meu Deus, Vereador. misericórdia, que ele continuasse como vice, que ele já era vice de Roberto. E ele permaneceria na chapa de Marcelo Abreu. Pena que hoje ele não está aí para dizer o que eu falei para ele, mas com certeza ele deixou isso registrado. Eu disse, Emerson, fique em paz. Eu vou fazer campanha como se eu fosse a prefeita, como se eu fosse a vice. Não importa, o importante é a gente ganhar e eu estou no processo. E no tempo de Deus, o que tiver de ser para a minha vida, será. E aí toquei a minha campanha de vereadora, Marcelo candidato a prefeito, Emerson a vice. Foi uma campanha linda, maravilhosa, comunidade, e tivemos uma vitória muito bonita. Pronto, Marcelo Abreu, prefeito, 2001 a 2004. Nessa época, Antônio Carlos Magalhães teve 2 candidatos em Lauro de Freitas, né? Foi Menino, Cesarone e ele, e mas Marcelo César, Abreu. mas César, que a gente deu uma lavada. Isso. A gente É deu uma porque lavada. Cesarone era o candidato de ACM. Isso. O ACM, o original. O velho, o pai. velho, O pai. O avô. Ele era o candidato Cesarone e aí Marcelo Abreu chegou, só que Marcelo Abreu com aquele jeitinho dele, foi lá, conquistou. A ACM teve 2 palanques aqui. Ele pedia voto por 2. E acabou Marcelo aí a Abreu gente- dando um baile aí. Foi. Até porque a gestão de Roberto Muniz também foi Isso, muito boa. isso. Roberto Muniz tem uma Pra mim foi visão. uma das melhores. Eu posso Foi a classificar melhor. como a melhor, né? Ele tem uma visão de futuro. Tem sei lá, obra que se Roberto não tivesse feito lá atrás, a gente tá falando de 96. 96 ele ganhou a eleição, exatamente. 97 De 97 assumiu, a de 2000. 97 para cá. Tem obra que ele fez na cidade que se não tivesse feito aquela época, viadutos e muitas coisas que hoje Pois é. Lauro de Freitas estaria travado, mais travada ainda e mais Porque parada ainda. Como está. E aí, gente, E aí você- aí eu fui ser secretária novamente, continuamos na mesma luta, com o mesmo trabalho, e aí chega essa questão de 2004. E aí o pessoal chega para mim e diz assim, Leão, você aluga a sua casa para a gente preparar o comitê? Que a Terra Plaque já estava em obra, ou já estava, o Shopping Feira, O shopping já estava eu sendo acho que construído. já ali, estava já sendo estava construído. Eu morava em frente. Exatamente. Aí ele não queria perder aquela característica da campanha Terra Terra Plaque. Plaque, Terra isso. Plaque. Você aluga a sua casa? Eu disse, alugo.
tranquilo. Aí eu comecei a procurar uma casa, né, para poder me mudar e aluguei. Iria alugar a minha casa para Isso, para quem não conhece, é ali do lado do Clube dos Funcionários públicos. Ali, É. a Torre Na de Torre de Pizza. Pizza. Em frente à Torre de Bem Pizza, do outro frente, lado. bem Tem um funcionário frente. colado, muro por muro. Ah, E aí eu disse que alugaria, né? Eu me mudei para a casa que eu moro até os dias de hoje, no dia 24 de abril. E no dia 30 de abril de 2004, eu rompo com o grupo. Não é entre aspas, não, porque o rompimento foi da seguinte forma. Nós fomos para um evento na governadoria. Foi um evento, não estou lembrada muito bem, mas já estava... A gestão daqui já estava de bem com o governo do estado. E nós fomos... Paulo Souto. Era Paulo Souto? Paulo Ou era, Souto. era Paulo Souto, né? 2004, Paulo O Souto. governador. E aí, Leão disse, Dal, você está indo para casa com quem? Eu disse, eu estou de carona. Ele disse, eu vou te dar uma carona. Eu vou te levar em casa. Eu disse, tá bom. Aí a gente começou, né? Ele disse, Dal, você sabe dessa agonia de Roberto com Marcelo, e os dois se reuniram. Não, ele não falou os dois, não. Peraí, isso já era a conversa que já estava se formatando. Ele disse que o grupo, eu me lembro que ele falou o grupo decidiu que o candidato a prefeito vai ser Cacá Leão. Aí eu disse, grupo, Leão? O que é grupo? Eu faço parte desse grupo. E você não foi Esse consultado? grupo que eu não tô dentro. Pois é, eu faço parte desse grupo. Você me perguntou? Não dá. Aí foi que veio. Não, porque reuniu Marcelo, porque reuniu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E vai ser Cacá. Cacá não queria de jeito nenhum, mas eu estou tentando convencer. E eu lhe digo mais, Dal. Cacá vai ser o melhor prefeito que Lauro de Desse Freitas já teve. Desse jeito. Porque vai ter eu, Otávio, Roberto e Marcelo por trás de Cacá. Eu disse, mas justamente, Leão, eu não quero uma marionete para dirigir os destinos da nossa cidade. Eu quero um prefeito que pense, que tenha projetos por ele mesmo, não porque tem A, B ou C atrás. Então, eu não vou apoiar Cacá. Na lata, eu disse para ele que eu não iria apoiar Cacá. E aí, não é porque meu nome poderia estar na mesa para que fosse o meu nome, que eu ainda disse, para não pensar que eu estou querendo ser a próxima, mas poderia pleitear, por que não? Por que não pleitear ser prefeita da cidade que eu nasci, que eu cresci? tinha 4 mandatos de Quatro vereadora. mandatos de Tinha vereadora. vivido a cidade. Da cidade. Conhecia os problemas da cidade, E as mazelas da E cidade. apesar de Cacá hoje ser esse baita político, essa pessoa bem articulada em Brasília e tudo, ele tava começando. Ele tava Ele tava começando, engateando Foi no como eu processo disse, político. Vai ser vereador, Ele seria era muito bem assessor de votado. Marcelo. Vai ser vereador, vai ser secretário, Isso. vai conhecer a cidade, as Construir a mazelas, carreira, né? porque, gente, administrar uma cidade não é fácil. E você tem que estar nas entranhas dessa cidade para você poder governar para todos. Dal, isso é utopia? Não, não é utopia, não. Se você tiver compromisso, você consegue governar para todos. Claro que a demanda sempre vai ser maior do que a oferta. A gente sabe disso, né? A gente não está aqui para vender facilidade, não. Mas se você tem compromisso, você vai É um leão eliminando. por dia, né? É um leão por dia. A gente vai matando um leão por dia. E aí veio a questão que eu disse que eu não ia apoiar a Cacá. E foi candidata. Aí você Pronto, tinha um partido. aí tinha na um Câmara, eu votei para a Voltou pra Câmara, Câmara. porque eu era vereadora, e aí Marcelo Santana. Tenho que falar no nome de Marcelo Sim. Santana, faz parte também Grande, da grande nossa figura, história. isso. E Marcelo, Cadal, esse rompimento Ele teve seu que aí, não vai. com o Leão, é uma figura. Figura. Seu peretíssimo, terno, aquela Quando ele agonia. diz mestre, É. mestre. Vem, Cadal, esse rompimento seu aí com o Leão é para valer. Espera aí, Marcelo, você está me tirando por quê? Porque tem gente que lança um rompimento Sim. para ser valorizado, para ser Sim. chamado, para ser negociado. Pra valorizar. Se naquele tempo já tinha isso, imagina os dias de Tá hoje. acontecendo aqui, tem um monte de pré-candidato. Misericórdia. pra ser valorizado. E aí eu peguei e disse, não, é para valer. Ele disse, você tem coragem de sair candidato a prefeito? Marcelo tá aí, bem vivinho para confirmar. Eu disse, coragem eu tenho, Marcelo, eu não tenho dinheiro. Não falta. Ele disse, dinheiro não vai ser problema, não. Ele disse que dinheiro, não foi, Marcelo, você disse que dinheiro não seria problema. Ele presidente do PDT, muito bem articulado com o PDT Muito nacionalmente, bem. Aí o com que foi que- o Severiano, ele tinha Aí todo fizemos uma reunião isso. com
João Henrique. Isso, João Henrique João esteve Henrique. com a gente Isso. e por aí vai. Aí começaram as articulações com João Henrique, com Severiano, Isso. com Eliel Santana, que era o Isso. presidente estadual do PSC. PSC. E por aí vai. Aí começaram as articulações e muita água rolou debaixo da ponte. Mas muita. E Marcelo Abreu, onde é que Até- estava nessa história aí? Pronto, Tava ou não uma- estava lhe ajudando? Não, nunca me ajudou com absolutamente nada. Marcelo Abreu, ele aceitou. Aí é uma Ele como é que se respeitou diz? sua decisão. É um pensamento aqui meu, né? Ele aceitou que o candidato Seria fosse Cacá, porque me parece que surgiu deles mesmo. Os dois disseram, então nem eu nem você, vai ser Cacá. E aí, Leão, eu acredito que abraçou a ideia na época, pode até ter resistido no início, mas depois ele abraçou a ideia. Pô, os dois que poderiam ser candidatos estão dizendo que vai ser meu filho, então vai ser meu filho mesmo. E aí agarrou essa oportunidade e lançou a candidatura de Cacá. Só que as pessoas não tiveram a coragem que Dal teve. As pessoas foram falsas com o grupo da época. Porque se tivesse dito não apoio, não apoio, não Na lata, apoio, né? ele poderia até ter voltado atrás. Não sei a tomada de atitude dele, não sei o que poderia acontecer. Mas todo mundo fingiu que abraçou a candidatura de Cacá. Tanto é que os vereadores, somados os votos de todos os vereadores da base de Cacá, elegeriam ele prefeito. Pronto, E não então, foi feito. Ou seja, o vereador da base de Cacá pediu voto para Moema na época, e Moema ganhou a eleição em 2004. 2004. Aí ganha a eleição a candidata Moema Gramacho. Moema começou Pronto. Moema Gramacho em Lauro de Freitas. Em 2008, este mesmo grupo já conseguiu conversar com você. Roberto Muniz foi o escolhido candidato a prefeito em 2008 e você vice na chapa de Roberto. Como é que foi essa história? Menino, essa história, né? Como sempre tem uma história. Eu estava na minha casa, não. Eu cheguei na minha casa, que eu congregava nessa época na Sal da Terra. Chego na minha casa e eu encontro lá Leão, Roberto, Cacá e Marcelo Abreu, os 4 que foram me fazer o convite. Gente, acredite, né? Porque às vezes as pessoas mentem para poder ficar maior do que o que é. Uhum. Mas podem acreditar. Eles estiveram na Eu minha sei. casa e me convidaram para eu sair na chapa com Roberto Muniz. Porque justamente a fala foi essa. Quando a gente dividiu, a gente enfraqueceu, a gente perdeu. E agora vamos unir novamente para a gente retomar as questões de Lauro de Freitas. E assim foi. Mas também foi outra caminhada, viu? Para dar meu nome como vice. Depois que, digamos assim, que eu aceitei a estar no grupo novamente, né? Porque houve um afastamento. Claro, Leão Sim. ficou muito chateado comigo, né? Porque atribuiu a minha candidatura a prefeita a O derrota rompimento, né? de Cacá, o rompimento, atribuiu a derrota Porque de Cacá. porque na verdade você foi a verdadeira. Você falou e não foi. Agora, Eu muita não gente, fui. muita gente estava lá do lado apoiando, mas Pois não estava é. de fato. E nessa situação, eu tive voto direto, 9.664, Isso. e tivemos 1.800 votos de legenda, que eu Isso. imagino que esse voto foi aquela pessoa que, no afã de votar no 20, Sim. ao invés de votar primeiro em vereador, para depois votar, que é uma coisa que eu gostaria de esclarecer, porque o PSC não era um partido conhecido para Sim, ter sim, quase sim. 2.000 votos De legenda. de legenda. E podem olhar Sim. nas estatísticas da época. Salvo engano, foi 1.800 votos de legenda. E tinha gente que dizia assim, Dal, eu votei em você e não apareceu o seu retrato. E aí eu entendi que ele votou primeiro no 20, aí foi voto de legenda. E aí não aparecia a minha foto. Ele teria que primeiro votar no vereador, Isso. para depois votar no 20. E aí ele atribuiu, né, que, vamos dizer, 9.600 votos, mais 1.800. Eu tirei esses votos porque nós éramos do mesmo grupo. E aí eu ainda tive uma coisa, um fogo cruzado. Tanto o grupo da candidata na época, Moema Gramacho, veio para cima de mim mesmo, com tudo, como o grupo de João Leão
veio pra cima de mim também com tudo. Então você virou o foco. Foi, minha filha, eu fiquei no meio de um fogo cruzado, viu? Mas eu resisti a tudo e a tudo. Quando as Firme e pessoas forte. diziam Terceira assim, via. quando, no sábado, Dal, você passou pro lado de Moema? Eu, não, nunca me esqueço esse menino da Quingoma, Laurentino. Laurentino, você da Quingoma, se você estiver me ouvindo, você sabe que você ligou pra mim no sábado e você perguntava se eu tinha passado pro lado de Moema e eu dizia, não, Laurentino, se amanhã tiver um voto, vai ser o meu. Eu não vou desistir da minha candidatura. As pessoas de Lauro de Freitas precisam entender que aqui tem pessoas de palavra. Se eu tiver de saia, eu garanto minha saia. Se eu tiver de calça, eu garanto minha calça. As pessoas precisam entender isso. Gente, é tão difícil de entender que a gente tem que ter posicionamento e palavra. É E raro. naquela eleição, eu teria um voto. Mas o pessoal ia saber que em Lauro de Freitas tem uma pessoa que tem palavra. E aí perdemos as eleições, veio a questão do 2008, perdemos novamente. Eu não pertencia ao grupo ainda da prefeita, Moema Gramacho, mas em 2011, João Oliveira, meu amigo, vereador de 16 mandatos juntos, me chamou Baita perguntando se eu quadra, seria candidata a prefeita. Dal, você vai ser candidata a prefeita? Eu disse, ô João, ninguém pode ser candidata de si próprio. Ninguém pode. Se eu ainda tivesse uma associação de lavadeiras dizendo, Dal é nossa candidata a prefeita, eu poderia dizer Você tocou num assunto. Assim, ninguém pode ser candidato. de si mesmo. Tem uns 20 aí, quem são? Pode Aqui ser nessa candidato cidade. de si mesmo. Quem é autossuficiente? Tem uns 20 aí em Lauro de Quem Freitas que é acham que são. autossuficiente para Tá, dizer doido, né? eu Tá faltando sou isso. candidata de mim mesma. Não. Aí ele perguntou Fica a lição. possibilidade de... Mas é isso, meu querido. A gente tem que amadurecer em todas as áreas da nossa vida. E aí, quando o João... Aí você foi, apoiou o João Oliveira né, em Aí 2000 ele me e... convidou, aí 2011, porque ele mudou, né? Ele saiu do PSDB Isso. para o PT, Para o PT. e eu já acompanhei ele nessa Aí ele trajetória. fez o convite para você compor a base da prefeita. Foi, ele me João chamou. Oliveira, que também foi ele que fez o convite. Foi João Oliveira que fez esse convite para eu estar no grupo da prefeita. E que para mim foi uma grata surpresa, eu não a conhecia mais de perto, só conhecia mesmo das questões políticas. E quando terminamos as eleições que João Oliveira perdeu, ela falou que foi uma grata surpresa estar trabalhando comigo politicamente. E eu também disse que a recíproca era verdadeira. É uma pessoa que eu tenho muito apreço, tenho muito respeito, admiro, que é uma guerreira. Mas na política a gente está avançando. A gente avança na política. Queria entender isso, como é que foi esse acolhimento do PT? Porque você bateu chapa por 2 vezes É isso com que eu ia eles. falar agora. O fato curioso é que em 2004, E seu 2000, vice foi um franco. Não vou nem falar. O vice de Cacá foi outro franco. outro frango. Foi outro franco, né? Então foi um menino? embate dos francos dos Dos vice. francos, E né? isso aí se repetiu em 2012, de novo. Menino, olha a história se Olha. repetindo. É. O vice de João Oliveira foi Chico Franco, Franco. novamente. E Bebel, que é Franco. Carvalho, que é um franco, Franco, é é um Roberto franco. Franco de Carvalho. Foi Olha de março. olha os francos tomando conta. Gente, olha a história, né? A história, ela é cíclica. Ela se repete. E isso É aconteceu. isso que as pessoas precisam entender. Como as É pessoas esquecem a isso. história se Ela se repete. repete, ela se repete. Isso que é interessante. Por isso que é bom a gente contar esses assuntos assim. Porque Pois as pessoas. rapaz, que coisa boa. que- Ganhei minha tarde, viu? Só em relembrar. Aí essa você história. foi muito bem acolhida, muito bem aceita dentro do grupo da prefeita Moema, mesmo perdendo o mandato. Márcio Paiva, Márcio. nesse momento, entrou, mas você continuou lá. Pronto, eu continuei, né? Porque como Essa você de falou, João, você foi como vereadora ou só Não, apoiando? Não, só fiz apoiar. Entendi. Em 2012 eu entrei para apoiar, aí perdemos as eleições. Quando chegou 2014, eu apoiei Moema para Pra deputada federal. Como eu te falei, né? Eu entrei no grupo, ela me acolheu muito bem. Nós nos respeitamos muito. Então, quando chegou 2014, apoiei ela para deputada federal. 2016, estava novamente na campanha. Na volta de Ganhamos as eleições. Tive a oportunidade no governo de 2 anos assumir a SESP, a Secretaria de Sim. Serviços Públicos, a qual eu trabalhei muito, porque manter uma cidade limpa não é fácil.
Até porque a cidade E o povo não é não a para que de mais sujar. se limpa. E o povo não Mas para de é a sujar. que menos se suja, esse slogan. Eu tinha que dizer isso em todo canto que eu chegava. Aí tive essa oportunidade, ficamos à frente da CESP por 2 anos. Ganhamos as eleições novamente. Ela me chamou para ser candidata a vereadora, ela gostaria. Mas naquele momento eu estava assim, vivendo várias situações que eu achei por bem não sair candidata naquele momento. E aí agora vocês perguntam o que vocês quiserem. Então eu queria voltar um pouquinho para 2008, porque você fez uma campanha contra Moema e muita gente do lado de Moema, da base de Moema, disse que foi uma campanha desrespeitosa à prefeita Moema naquele ano. Eu estava lá dentro, eu não vi você desrespeitá-la, eu não vi Roberto desrespeitá-la, muito pelo contrário. Dentro da campanha era ordem não desrespeitá-la. Vocês Exatamente. exigiam, vocês não cobravam. Assim, de dentro da campanha não saiu nada desrespeitoso, apesar de muita gente falar, não, porque fez não sei o quê. Teve o ato do caixão, de um infeliz. Eu até né? gostaria Ato de falar isolado. desse Isso, ato, desse ato isolado. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque se as pessoas falam e chega, me machuca, porque eu fiz parte daquilo. E, de fato, quando as pessoas falam assim, eu não fiz isso, sabe? Tipo assim, eu falo assim, eu não fiz isso, eu não participei, eu não posso ter Tá aí. participado de um negócio desse. Olha, eu creio que nessa tarde Deus está me oportunizando a falar algumas coisas aqui. Deus, eu digo Deus porque Deus ele é que supre, ele é que sabe de todas as nossas necessidades. E você tocou num ponto que eu não iria tocar, né? Foi essa questão mesmo, como você falou, você estava lá dentro, a ordem era respeito, 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 até porque isso é uma coisa que Roberto Muniz, né, principalmente em relação a essa questão do caixão. Eu sei que foi um ato isolado de um simpatizante ou de alguém que queria colocar para a população aquele enterro simbólico. Eu digo porque depois foi algo desrespeitoso, mas o CD, porque antigamente não tinha o CD, Sim. ele chegou até a minha mão. O que foi dito, porque eu não presenciei. O CD dizia o seguinte: Moema matou a escola de cadetes mirins. Moema matou o esporte cidadão. Moema matou essa é a nossa praia. Uma pessoa que, digamos assim, que era apaixonada pela gestão anterior, onde todos esses projetos davam vida à nossa cidade. Essa pessoa percebeu que ao longo desses 4 anos, porque o governante, quando ele vem, ele quer impor a sua marca. Sua digital. A sua digital. Ele quer dizer, pronto, eu estou agora, a caneta está na minha mão e nós vamos fazer tudo de acordo ao nosso planejamento, ao nosso plano de governo. Tem uma coisa boa, mas eu posso fazer uma coisa melhor, diferente. Melhor, exatamente. Tá bom, mas eu posso fazer melhor. Então, não vai ser dessa forma, vai ser dessa outra forma. Essa pessoa queria gritar aos 4 cantos que aqueles projetos que eram importantes para as outras gestões, as 4 do passado, tinham sido... Eles mataram, digamos, que a nova gestão deixou de lado aqueles projetos, aqueles programas e quis implantar a sua digital. E, diante disso, o enterro simbólico seria dos projetos. Mas aí, claro, né? Todo mundo tem seu marketing, né? O pessoal pegou essa fala. Às vezes a majoritária não consegue controlar todo mundo. Não consegue controlar, não consegue. Sem consultar. No caso, a prefeita, na época, estava passando por um problema de saúde. Um tratamento, o qual a esposa de Roberto Muniz também tinha passado pela mesma situação. Imagine como é que o Roberto teve uma esposa com o mesmo problema, estaria expondo, fazendo uma coisa dessa, seria, no mínimo, falta de humanidade. No mínimo, já nem falo mais de respeito, de humanidade. Mas aí se apegaram a esse fato e aí, mas vieram com tudo para cima. E aí, nesse momento, né, as pessoas entenderam, né, que aquilo foi uma verdade, porque uma mentira dita muitas vezes, essa mentira, ela se torna uma verdade. Esta semana eu estava conversando com uma pessoa, ele dizendo assim, rapaz, o que Leão disse naquele comício, aí eu perguntei assim, você ouviu?
Eu perguntei à pessoa, você ouviu? Aí ele pegou e disse, não, mas me disseram. É. Aí eu disse, o que foi que lhe disseram? Que Leão disse que se ele botasse um poste, ele conseguiria eleger. Eu disse, eu acredito, Dal, um pouco de experiência que a gente tem, que ele pode, assim como ele me disse que Cacá seria o melhor prefeito, Sim. ele argumentou que Cacá seria o melhor prefeito, ele pode ter dito que qualquer pessoa que ele colocasse, Sim. ou Pedro, ou João, ou Maria, ou José, seria eleito, mas diz que um poste, outro diz que já foi cachorro. Então, gente, uma mentira. Poste, nem cachorro. Eu acredito, porque eu não encontrei uma pessoa até então Que ouviu dele. que ouviu, estava lá. que estava Me disseram. lá, que estava. Não, eu estava embaixo do trio, sei lá onde é que eu estava, e ouvi. Eu, por obrigação, tinha que estar no trio, nunca ouvi. Eu, Pois por obrigação, pois então, do ofício, Aí é o que eu vendo, nunca ouvi. digo, uma mentira dita muitas vezes, ela se transforma numa verdade. E aí, gente, se ele disse ou se ele não disse, eu sei que isso pegou. Da mesma forma que isso pegou para Leão, pegou para Roberto a questão de um caixão onde o Roberto não teve nada a ver. Absolutamente Porque, nada. como vocês disseram, eu tô de Deus. E aí eu lhe digo mais. Agora, esse daqui é um desabafo de 2008, que eu disse que um dia eu teria oportunidade. A parte mais triste da política que eu vivenciei é porque eu estive numa reunião no Jardim Tropical. Hoje não sei precisar na casa da pessoa, mas foi uma reunião que eu não estava preocupada em falar de Moema, nem falar de João Oliveira. Eu estava preocupada em dizer o que é que nós iríamos fazer Sim. se nós chegássemos ao poder. Roberto como prefeito e eu como vice. E no dia seguinte, aí é um desabafo mesmo. Eu passei pelo Largo do Caranguejo porque alguém tinha me falado, olha, João Oliveira tá chateado com você. Era uma pessoa de muito apreço. Eu sempre gostei muito de João Oliveira. Pessoa. Respeitei muito. Até que quando ele me chamou para apoiar ele em 2011, eu nem pensei em 2008. Sim. Até porque a gente não tem que guardar mágoa no nosso coração. A mágoa faz mal para quem guarda. Pra quem guarda. Para quem guarda. E É uma Adoece. água. adoece a alma. E aí eu perguntei a João Oliveira. Eu fui até ele para você ver o grau de amizade, de apreço que eu tinha por ele. Aí disseram que na reunião, eu também posso dizer, disseram, não sei também quem foi que disse, porque eu realmente não sei, mas saiu o comentário que eu, na reunião, teria dito que, olha, gente, é uma coisa de 2008, não gosto nem de retratar essa palavra, mas que eu teria dito, Moema vai morrer. Vocês querem votar em João Oliveira para ele ser o prefeito dessa cidade? Gente, quando isso chegou ao meu conhecimento, mas isso doeu na minha alma. Doeu, porque eu, Foi uma como calúnia, mulher, né? como mulher, né? Como mãe, Humana. como humana, como uma mulher... Sincera que é. que eu busco, né, minha amada? A gente exercita, isso a gente exercita. Desde sempre. Aquilo ali acabou comigo. Aí eu disse, João, você acreditou nisso? Eu fui perguntar a ele, não perguntei nem A, nem a B, nem a C. E ele saiu pela tangente. Uma coisa que ele falou é porque reportava uma situação de 96 na política da gente, quando teve aquela grande ouvidoria de Otávio Pimentel para saber quem ia ser o sucessor. Aí ele falou assim, naquela época, a pessoa disse, se dá... Aí ele retratou. Eu disse, então você acreditou. Aquilo me entristeceu muito na política, porque às vezes a gente acredita naquilo que é conveniente aos nossos ouvidos, né? Eu esqueço tudo que eu vivenciei de bom contigo, mas por causa de uma palavra... E no caso Apio, ele escreveu, antigamente era Facebook, né? Não tinha esse negócio. Tinha os blogs. Sei lá, era um Facebook aí. A gente fala Ou era hoje de Orkut, fake né? news, a gente fala hoje de fake news, mas há 15 anos atrás, nessa campanha de 2008, foi uma enxurrada Pois é. de fake news, foi uma Aí, confusão nessa cidade. Ele Era mentira pra colocou tudo que que é canto. como é que eu tinha uma irmã que estava com câncer, minha irmã não teve câncer. Para a glória de Deus, ela não teve. Mas ela teve um problema, um meningioma, que precisou fazer uma cirurgia em São Paulo, uma radiocirurgia, não foi nem uma cirurgia, uma radiocirurgia, e que como é que eu estava dizendo isso da prefeita. Então, isso aí eu quero que fique registrado, que foi o momento de maior tristeza na minha vida.
vida, politicamente falando. Foi quando disseram isso, João Oliveira acreditou e o nosso amigo hoje, né, teria escrito essas questões da minha irmã, então acreditou que eu teria dito aquilo mesmo. E mais uma vez, repito, dentro daquele comitê era proibido. Proibido. Vocês deixavam muito bem claro. E quem sonhasse chegar com uma ideia dessa fantástica, achando que na mesma hora pode sair. Nada, na hora. Cortava. Não tinha. Então, o jogo aí era... depois o tempo passou, eu fui me tranquilizando em relação a isso. Foi muita tristeza, como eu te falei. Foi duro. Mas esqueci, porque 2011, quando ele me chamou, eu entrei e estou no grupo, defendo, visto a camisa, né? 2014 fez a campanha dela. Fiz a campanha dela para deputada federal. 2016 estivemos juntos, 2020 estivemos juntos e acredito que estaremos juntas agora também em 2024. Então, e você em outro formato, 2024, né? Eu acho que a Câmara de Vereadores está precisando reviver algumas histórias. Tá? O que você acha de você de volta à Câmara de Vereadores? Tá? Rapaz, depois de dar essa pausa aí, você acha que tá precisando? Menino, tá precisando de alguém que saiba da história. Tá precisando de alguém que saiba como é que aquilo de fato funciona. Porque eu acho que as pessoas se perderam e esqueceram como é que funciona uma Câmara de Vereadores. Eu acho... 16 anos, né? Sua última candidatura 20... foi em 2008. Sua última candidatura. Candidatura, mas que não foi a vereadora. Que não foi a vereadora. A vereadora sim é. A vereadora... Foi 2000 a 2004. Foram 20 anos. Então, 20 anos. Foram 20 anos. 20 anos que eu saí candidata a prefeita, né? Isso. Porque a vereadora já foi são 24. Foi 2000 para 24. Mas você terminou o mandato no final de 2004. Foi isso mesmo. Gente, e aí, o que você acha dessa ideia? Olha, deixa eu te falar, né? A política, ela era uma coisa muito boa. Eu continuo acreditando na política, apesar de tudo. Eu continuo acreditando na política e continuo acreditando que a política é a arte de fazer o bem. Porque é através das nossas ações, das nossas atitudes, que nós vamos chegar àquelas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade da gente, de estar ali no dia a dia, né? E eles precisam de uma representação. Só que tem pessoas que representam bem e tem pessoas que representam entre aspas. E aí, como é que eu posso dizer, meu Deus? Eu estava um tanto assim, desanimada. Eu não vou dizer que os moldes das campanhas de hoje são muito diferentes daquele tempo. Aquele tempo a gente visitava uma família, né? A gente visitava, ia ali, a gente conversava, e aquela família acreditava, podia acreditar naquilo que a gente estava falando. Quando a gente chegava lá, a gente queria fazer juiz. Poxa, mas eu, e a gente tinha aquela vontade de ver as coisas acontecerem, então eu estava um tanto desanimada. Hoje eu congrego na Igreja Batista Tabernáculo de Deus. O meu pastor é apóstolo Davi Neiva. E ele, né, como eu tenho essa veia política, quando eu falo em política... Não tem para onde fugir. Para onde correr, quando tem alguma coisa assim para resolver, que a gente vislumbra, que a gente pode resolver, por que não resolver, né? E aí ele disse, minha ovelha, não está na hora da senhora voltar a ter um mandato, não? Ele disse, pastor, eu vou orar. Eu vou orar porque Deus tem que colocar esse amor novamente no meu coração. Acender essa chama, né? Acender a chama. Por quê? Porque eu não sou pela metade. Eu gosto de ser inteira. Gente, se eu tô, é para estar mesmo. E acabou. O negócio pela metade não dá certo, não. E eu disse a ele que eu iria orar e que eu conversaria com ele. E Deus me respondeu, né? Ele me respondeu colocando no meu coração vontade, né? Hoje eu sinto o desejo, né? Quando as pessoas falam isso que você falou assim, eu tenho encontrado muita gente. Não significa que essas pessoas vão me apoiar, né? Porque que vão votar, né? Que vão votar, porque a gente nem pode ainda estar falando em candidatura, né? Seria uma pré-candidatura. E eu tenho encontrado muita gente, Odal, a gente está precisando de pessoas como você. Eu acredito que é do coração. Eu acho, Dal, que não só a população. Eu vou mais além. Eu acho que a Câmara precisa de um vereador, uma vereadora que entenda de como aquilo funciona, do que é, desse resgate, de dizer assim, este é o papel fundamental. Alguém que vai botar a pedra.
Da moral. Voltar à raiz, né? A Câmara da Alguém que vai botar essa de pedra na moralidade. qualificação, de elevar o nível. Alguém que É. possa chegar e conversar de fato, porque assim, muita gente cheia de boa vontade. Não vou dizer que tem, quem estão na maldade, mas assim, mas eles precisam entender de fato qual é o papel deles. Eu acho que muitos ali estão perdidos e estão indo para uma reeleição que não sabem nem o que fizeram. Qual a entrega? Qual é o recibo que vai passar para a população para dizer em 4 anos eu fiz isso? É difícil. Então, assim, olha o que você contou da sua história. Você foi 16 anos vereadora. Essa história, o que você pôde fazer, o que você pôde ajudar a população em Lauro de Freitas. Então, assim, eu acho que a Câmara precisa disso, a política da cidade precisa disso. Eu acho que Lauro de Freitas precisa resgatar um pouquinho dessa história, né? Dessas pessoas que de fato conhecem e entendem a cidade. Não essa loucura que tá a cidade cheia de prédio, cheia de engarrafamento, que não é a cidade que a gente tem que conheceu lá planejar, atrás. né? Mas, Eu não sou contra o crescimento. Acho que a Vamos- cidade tem que crescer mesmo, né? acho que é Tem que importante crescer. Mas é um Agora, crescimento tem ordenado. que ser um crescimento ordenado, né? Para poder fazer bem para todo mundo. então né? a gente pode aí colocar que se tudo caminhar certo, com muita oração, você é Teremos pré-candidata. uma pré-candidatura a vereadora. Que bom. Né? E diga-se de passagem, teve esse incentivo do pastor, que é da igreja que eu congrego, a própria prefeita, ela, na outra gestão, nós ainda não conversamos a respeito disso para mas eu agora, acho para que 2024, mas ela também me incentivou, ela gostaria que eu tivesse saído 4 anos atrás, mas por circunstância não deu, mas aí agora eu acredito que vai dar tudo certo, essa pré-candidatura. Então, estamos aí, já, como é que eu posso dizer? A gente precisa começar a resgatar um pouco da nossa história, porque meninos que não eram nascidos há 20 anos atrás, de 20 anos já pode ser até papai, né? Né? Então, quem não era nascido há 20 anos atrás, aí talvez realmente não saiba. Mas, como é que eu posso dizer assim? Deus está tão presente na minha vida que onde eu chego, pode acreditar, eu sempre encontro alguém que já foi... eu fui no projeto. Que confirma, né? Que confirma. Aí ele pegou, o menino disse assim, Dal, eu posso lhe dar um abraço? Eu disse, pode, meu filho. Aí ele veio e me deu um abraço. Ele falou assim, Dal, você deu uma casa à minha mãe. Claro, eu disse, não fui eu. Com certeza foi o social que proporcionou essa casa para sua mãe. Mas ele disse que ele nunca vai esquecer. Aí tem um menino que está em São Paulo, Daniel. Minha sobrinha fez esse negócio aí de estragando, que eu chamo estragado, esse estragado. Ele, na mesma hora, respondeu lá de São Paulo. Mas se utilize bem, viu? Você vai precisar para a campanha. Vou. Olha, gente, eu não sou muito dessa era Digital. Mas sua sobrinha vai estar lhe ajudando. dessa era eu tenho certeza. digital, não. Mas Sua tem uma sobrinha vai porção de estar- gente. Meu filho é da Isso era aí. digital, meus sobrinhos. Isso. Eu gosto, assim, de conversar, olho no olho, apertar a Isso. mão, fazer uma visita. E Paulo, e muitas vezes a gente deixa de fazer isso porque a gente vive no nosso piloto automático. A gente começa a se preocupar comigo, com minhas questões, com minhas situações, e às vezes a gente deixa de fazer uma visita, que é tão importante, um aperto de mão, aquele cafezinho, né? O pessoal sabe que eu gosto de bolo, o pessoal diz que eu vou em qualquer lugar comer um bolo, mas isso é bom. Também quero. Também quero bolo. Pronto, então isso é muito importante, esse resgate. E aí eu creio que Deus está me direcionando para essa nossa pré-candidatura. E aí eu vou precisar de vocês para resgatar essa história, porque muita gente não sabe da nossa história. E eu espero realmente em Deus que a gente obtenha êxito. Olha aqui, você contou uma história aí, 1h30 só de história na Oliveira, que muita gente não sabe. Rapaz, Tem coisa que eu não sabia, fiquei sabendo agora. Foi, né, seu menino? Mas, Dal, como é que você vai entendendo essa política nova? Você falou, tudo novo, tudo diferente. Como é que você vê essa geração nova aí que está querendo ser vice-prefeito, essa Leão querendo ser candidato de novo, oposição cheia de candidato, a situação também cheia de candidato. Mas eu acho que Moema já tem o candidatinho dela. Só está... Ela ainda não contou pra gente. Eu acho que ela já tem o candidatinho dela. O que acontece é revelou. claro, porque enquanto a oposição não definir do lado de lá, ela pode segurar aqui, porque a oposição está cometendo um erro
de bater na prefeita. A prefeita não é candidata a mais nada. Exatamente, né? Então, cada Então- qual é responsável pelas Exato. suas atitudes. Eles estão né? cometendo este erro, ela vai ficar nessa história. Quando chegar aos 6 meses ali da eleição, que é abril, ela Uhum. vai indicar alguém. Pronto. 6 meses não dá tempo de você estragar a imagem de ninguém. Então, o candidato que ela colocar, que já na cabeça dela, eu tenho certeza que já Eu está. acredito que na cabeça dela deve ter alguns nomes, Sim. né? Eu acredito. E aí, Pelo menos uns, ela uns tem 3, no maturidade máximo. política Sim, sim, suficiente, né? Para A história mostra isso. A história mostra isso. poder acertar. E aí a gente Agora vai- eu vou tocar no assunto da oposição. Tudo bem, sim. Acho bem. Uhum. A oposição não aprendeu que em Lauro de Freitas, se não se unir, não tem como disputar a eleição. Mas exatamente isso, né? Você acha que a história está se repetindo? Porque o que foi que Leão, quando foi lá me chamar em 2008, foi que ele disse, quando a gente se dividiu, a gente perdeu. Então, se ele hoje está compondo o bloco da oposição, Leão tem experiência suficiente também, com a maturidade política, a Sim. maturidade da idade, com toda essa caminhada política dele, ele tem maturidade para poder entender todo esse processo. Então, ele sabe que quando divide, perde. Então, não precisa dizer muita coisa, não, né? Já está escrito, Então, se né? cada um está investido das suas vaidades, mas isso serve para um lado e serve Sim, para o sim, outro. sim. Isso não Essa serve. oposição que pode Não dar é só para a A base oposição, também pode se não. dividir. É a base, Sim. né? Porque o problema eu não posso, eu não quero fazer esse julgamento, ou nem Porque só nem Em julgamento. 2004, não foi a oposição que se dividiu, foi a base que se dividiu. Sim. Sim. Eles eram a base, né? Ele era É. básico. Isso. Uhum. Exatamente, então serve para a oposição e serve para a situação. No lado da situação tem X candidatos. Bom, se cada um bater pé firme que eu serei o candidato, o outro bate, eu serei, todo mundo quiser ser, a gente sabe que não vai para lugar nenhum. Então todo mundo tem que se desnudar, se despojar das suas vaidades, se quer fazer parte do processo. E o processo é a vitória. O processo Mas é a eu vitória. acho que isso vai acalmar um pouco, porque os que são vereadores, que querem ser prefeitos, se virar o ano aí, eles com essa história de querer ser prefeito, vai acontecer o que aconteceu com o Rosalvo. Na eleição passada, queria ser o vice, ficou nessa, as lideranças dele dissiparam e foram candidatos, e aí ele acabou perdendo uma força que ele seria muito bem votado, mas acabou perdendo essa força. Foi muito bem votado. Foi muito bem Ele votado. foi- ele foi muito A bem pessoa que votado. teve praticamente Elege- 2.000 votos. Exato. Foi muito bem votado. Mas né? ele chegaria de outra forma se não tivesse aquela história, eu sou vice, eu sou vice, eu sou vice, É. e do nada ele voltou Não, a ser vereador. Então, assim, verdade. quem é candidato a vereador e está mantendo essa postura de não, eu sou prefeito, se não fizer isso agora na virada do ano, vai penar, porque vou ter um bocado de liderança dele que já está também se sonhando para ser prefeito, para ser candidato a vereador. Agora eu vejo um monte de pré-candidatura aí para se valorizar. Parece que virou comércio. Eu vou me lançar. Foi aquela pergunta que Marcelo Santana me fez. Esse seu rompimento com o Leão é para valer? Pra O valorizar. meu foi para valer. Eu acho que a gente tem que fazer isso Tanto para é. um bocado de gente Eu ainda. mantive minha Essa sua candidatura é para Eu valer. chegaria com um voto no dia da eleição, mas eu manteria a minha palavra. E agora vamos esperar que as pessoas se conscientizem que a gente tem que se unir pelo bem da cidade, pelo bem da nossa cidade. O importante é esse resgate eu histórico. nasci, me criei aqui em Lauro de Freitas. É aquela igreja matriz, era uma estrada de chão de um lado, estrada do chão do outro. Depois veio o primeiro paralelepípedo ali no centro, passou pela porta do ex-prefeito Você não Amarílio. conheceu os paralelepípedos da Amarílio, Tiago. Só depois dos buracos, quando abre. Tinha uma fonte Foi luminosa. doutor Gerino, Tinha uma fonte como prefeito luminosa. que fez aquela Era fonte lindo ali. luminosa. Então a gente vê a nossa cidade crescer, né? O progresso chegou, claro. Nunca esqueço que ali no Lago do Caranguejo, onde a gente chama hoje de Lago do Caranguejo, ali tinha um pé de caju que permaneceu anos a fio, porque ali nós íamos para cá, para as Margaridas, a gente chamava de Margarida, lá a família de seu Antônio Pedro,
Ele tinha um caminhão, uma vez no ano tinha caruru, ia todo mundo de Lauro de Freitas comer esse caruru, pois trazia todo mundo de caminhão, ou então nós íamos para lá tirar goiaba, caju, tem manga. o bairro ali que pertence a Salvador, o Jardim das Margaridas. Pois ali a gente falava margarida. E ali nós passávamos, pegava caju ali. Então, faz parte da história. Eu fico sentida, por exemplo, de não ter uma foto desse pé de caju ali do Largo do Caranguejo. Não tem muitos anos que ele foi retirado dali, não. Acho que ele apodreceu e teve que ser retirado. Mas é a história. Então, essa história ela tem que ser contada, gente. Porque daqui a pouco... Ela se perde. Se perde. Se não for contada e passada adiante. Essa história para os nossos filhos. Temos que passar. Você sabe que essa entrevista aqui vai ser eternizada, né? Vai estar no YouTube. Tá no YouTube, e daqui a 100 anos, quem tiver assistir a história de feita contada por Lindaura Francisco, vai estar no YouTube. Vai estar lá. Poxa, Vai estar que lá. coisa Todo o seu boa, né? esclarecimento de hoje. Essa tecnologia, né, gente? Essa tecnologia é um negócio maravilhoso, viu? Antes de te Maravilhoso. encerrar, de falar, tô falando muito do passado, eu queria saber de você o que você enxerga de Lauro de Freitas para o futuro. Como é que você vê a nossa cidade daqui a 4, 10 anos? Como é que você enxerga isso? Rapaz, eu vejo que o crescimento, ele vai ser... Ele não vai estagnar. Lauro de Freitas, ela não vai estagnar. Ela vai continuar crescendo. Então, o que eu espero, até de mim, que faço parte dessa história, e de todos os atores que compõem essa história, é ter esse compromisso com a qualidade de vida, que a nossa cidade cresça. Já cresceu, precisa continuar crescendo, mas de uma forma ordenada, né? Mais ordenada, digamos assim, que é para poder realmente a pessoa ter prazer de dizer, eu estou indo para casa, eu estou indo para minha casa. E como falar de amor a Lauro de Freitas seria uma redundância. E eu gosto, assim, muito de ser verdadeira. Eu não gosto de falar nada da boca para fora, porque não se sustenta. Mas falar de amor por Lauro de Freitas, eu posso lhe dizer que amo a minha cidade. Você não sabe a tristeza. Como eu estou lhe dizendo, tivemos momentos maravilhosos, mas momentos também de muita tristeza. Porque eu fui trabalhar em Salvador um período e fiquei um período sem passar pelo Rio Ipitanga. Foi quando veio o boom da Itinga, né? O boom da Itinga foi a partir de 71, foi mais ou menos aí que começou o crescimento, os loteamentos. E quando eu passei pelo Rio Ipitanga, que eu procurei aquelas águas amarelas, vermelhas, como diz, isso era um esgoto a céu aberto. Porque a minha infância, a de Jorge, a sua não, que você é menino. Meu pai falava assim, toma banho aí. Todo mundo de Lauro de Freitas que aprendeu a nadar, se não foi lá na praia de Pitanga, aprendeu a nadar no Rio Ipitanga. As lavadeiras, né? Porque a base aérea, o pessoal pagava as mulheres do município, da Guaximba, o pessoal chamava Lauro de Freitas de Guaximba, para poder lavar suas roupas. À beira do rio era uma porção de lençol bem alvinho, era roupa de soldado, de cabo, de sargento, e a gente aprendeu a nadar, a gente tomava banho no Rio Ipitanga. No dia de sábado era dia de festa, porque tinha que ir para o rio para poder lavar o cabelo, e aí botava, era de sabão de massa mesmo, que antigamente não tinha negócio de shampoo, lavava era com sabão de massa e quando mergulhava, o cabelo saía até liso. Quem tinha cabelo duro, o cabelo saía até liso. Então, isso eu vejo com tristeza, mas o progresso precisava chegar. E chegou de uma forma avassaladora, porque aí foi desordenado. Foi levando tudo pela frente. E isso vai continuar. Pois isso exatamente. Inevitável. Aí o rio passou a ser um grande canal de esgoto. A Rua da Valeta, que no tempo que a gente estudava na escola Jesus Cristo, eu, seu pai, Dagmar, tantos outros, a gente bebia água do Dendê, que hoje ali deve ser mais ou menos... Não é nem Lagoa da Base, não. Ali atrás da Jesus Cristo, atrás do Bartolomeu, por ali tinha um negócio chamado Dendê, que era uma água escura, que a gente pedia a dona não sei quem, pode me dar um copo d'água. E a gente viveu assim, a nossa infância foi essa daqui. Jorge, o pai de Totinho, estudou comigo desde o primeiro ano, primário. Desde o primeiro ano, fizemos o ginásio juntos, só o segundo grau, que eu fui para um canto e ele foi para o outro. Então, a cidade precisava crescer. Minha mãe tinha umas vacas
E quando as vacas comiam soltas pelo campo de futebol, que era o campo de futebol, que era a nossa alegria dia de domingo, quando tinha o Santos e o Ipitanga. Eu lembro que eu pequeno, de vez em quando eu ia com meu pai lá no Santos. Tem algumas festas. Porque Jorge era Santos. Jorge era Santos. Aí tinha o Santos e o Ipitanga. O Santista. Eu sou santista. Campeonato, rapaz, na beira do campo. Muita gente tomou bolada, muita gente desmaiou. E a nossa história, essa é a nossa história. E as vacas passavam lá pela Escola Jesus Cristo. Aí os meninos, para me abusar, né? E Jorge era roxo para isso. Olha o boi de Dal. Aí, então me chamavam de Bebe Leite. Olha que apelido. Bebe Leite. E eu, naquele tempo, eu dizia, eu bebo leite porque na minha casa tem vaca. E na de vocês tem. E aí a gente cresceu. Não tinha negócio de bullying. Bebe leite, que é apelido de bebe leite. Hoje é bullying. Pode falar. É o progresso, né, gente? A gente não pode também fechar os olhos ao progresso. Apesar de eu estar, como eu falei, com 64 anos, mas eu estou apta às mudanças. A gente tem que estar. Eu gosto mais de umas coisas, menos de outras. Mas isso não significa que a gente não pode conviver com as duas coisas, né? Mesclar aí. O que a gente gosta, o que a gente não gosta, até porque o trigo e o joio, eles crescem juntos. Não dá para a gente separar o trigo do joio. Na hora da colheita, Isso. Aí separa. separa. Mas enquanto crescer, cresce todo mundo junto. Mas um dia haverá separação. Exatamente. Mas é naquele grande dia. Maravilha. Dal, Tá bom, queria lhe gente? agradecer demais, imensamente. Foi muito bom, foi uma aula. Eu vou assistir esse programa umas 3 vezes ainda. Eu também quero assistir. Eu vou assistir Vou mandar umas para 3 todos os meus vezes pra contatos da minha família. pra aqui, poder, ó. pra poder relembrar muita coisa aqui. Porque, apesar de conhecer um pouco da história, foi o que o Totinho falou. Eu aprendi Foi, né? muita coisa. E podem Agora. acreditar, gente, eu procurei falar a mais pura verdade, porque eu posso estar mentindo aqui para vocês, mas o meu Deus Todo-Poderoso, Ele sabe. Conhece seu coração. Ele conhece o meu coração. Então, o que aconteceu foi isso. Essa pergunta de Marcelo Abreu, inclusive já disse a Leão várias vezes. Marcelo Abreu nunca colocou R$1, mas ele não acredita, então eu não posso fazer nada. Eu não vou mentir para satisfazer a ele. Mas foi nunca. Maravilha. Lisonjeado com sua presença aqui, viu? Pra mim é uma honra. Gente, Estar aqui ouvindo você que me conhece de fralda da barriga da mãe. até agora. Pronto. É minha madrinha. Pronto. As suas considerações finais, Dal. Pronto. Deixa um recado pra todo mundo aí. Gente, olha, eu ganhei a minha tarde. Foi assim um dia maravilhoso. Eu creio realmente que Deus preparou esse dia para mim. Estar aqui com vocês, resgatando essa história, a minha história. Inclusive, eu estou dizendo que eu preciso começar a contar um pouco de história, mas uma história da minha vida, né, de tudo que eu vivi aqui nessa cidade, em Lauro de Freitas, que quando eu nasci ainda era Santo Amaro de Ipitanga, e dizer que eu faço parte dessa história, quero continuar fazendo, quero continuar acreditando, eu acredito nas pessoas, até que as pessoas me provem o contrário, mas eu continuo acreditando. E o que a gente vai levar da vida é isso aí, né? É ter uma vida de comunhão com Deus, é ter uma vida plantada em princípios e valores, que isso aí a gente vai levar com a gente, né? A gente leva com a gente princípios, valores, e dizer que eu estou aqui, e que venha uma pré-candidatura e que eu possa continuar representando aquelas pessoas, né, que acreditam em mim, que eu possa estar contribuindo. A política é uma coisa boa, ela abre portas, mas tem também os seus momentos difíceis, aqueles momentos que eu falei ao longo dessa entrevista, que nos causa tristeza, sim, principalmente para a gente que leva a coisa com muita seriedade. Mas estamos aqui. Agradeço imensamente a Totinho, chamo ele carinhosamente de Totinho, porque o pai dele botou o nome de um filósofo, mas é porque também o tio. Eu conheço a história, né? Conheço. E Paulo, que tinha muito tempo que nós não conversávamos, né? Paulo é de longas datas,
Também vi menino, todo mundo aqui eu vi menino. Tô velha não, viu, gente? Essa jovem aqui, muito simpática, Mila, né? Mila, foi um prazer. Enfim, estamos Prazer foi aqui. nosso. Espero poder estar outras vezes aqui, né? Já, Com compromisso já tá feito o convite para de você voltar. falar a verdade. A verdade. Assim que efetivar sua pré-candidatura, você vem aqui para falar. A gente vai falar de pré-candidatura de Lauro de Pronto. Freitas. Então, vou estar aqui. Não tenha a menor dúvida, viu, gente? Maravilha, meu povo. Muito obrigada. A gente Muito vai ficando obrigada por mesmo, aqui. de coração. Beijo no coração. E este é E Jesus o último abençoe. episódio da primeira temporada do Liga da Política. Voltamos no ano que vem. Com Ano muito que mais. promete. O ano que promete, ano de eleição. Pronto. Viu? É muito bom fechar com chave de ouro, com Dal. E vamos lá. Tô feliz. Até ano que vem, meu povo. Feliz Tô Natal, muito feliz Ano Novo. feliz, Tchau. muito, muito mesmo.